Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Abra seu coração.
sua vida. Do que adiantaria se eu tivesse tudo, mas se eu não tivesse a presença dele? Então que você busque cada vez mais sentir essa presença dele dentro de você. E não queira sair dessa presença. Queira morar nesse momento. Queira morar nesse sentimento. É uma sensação prazerosa quando nós sabemos que Ele está conosco, que nós não estamos desamparados. E só quem sentiu isso um dia sabe do que eu estou falando. Então que você receba Ele e não deixe mais Ele sair. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa os aplausos para Ele, para a honra e glória dele. Amém. Não há ninguém como tu. Não há ninguém mais manso, mais humilde, mais maravilhoso, admirável. Não existe na terra, nem debaixo da terra, nem em lugar algum, alguém que seja maior, mais bonito, mais belo, mais poderoso. Não existe. E nós adoramos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Nós cremos em Deus poderoso. E é tão bom quando sentimos a presença dele. A presença dele é mais que desejável, mais do que outras coisas. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além dele.
alegria.
paz seja para a igreja. Amém. Eu estou trazendo aqui a palavra de oferta nessa noite. E fica, quem tiver suas Bíblias, abre Malaquias 3, versículo 10. E nos diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponha-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos e nem terão onde guardá-las. Maravilhoso esse versículo. Essa passagem do Antigo Testamento ordena, né, para que o povo, naquela época de Israel, trouxesse os dízimos à casa do tesouro, que era o templo, para garantir o sustento da obra de Deus e acompanhada pela uma bela promessa, que diz o Senhor: abrirá as comportas dos céus e derramará bênçãos abundantes sobre os seus fiéis. O versículo destaca um convite divino para provar a fidelidade de Deus, no cuidado prático também para com o seu povo. Alguns pontos-chave deste versículo eu vou estar falando neste momento. No contexto histórico dessa passagem, Deus aqui neste momento está repreendendo o povo de Israel, porque eles estavam negligenciando nessa época os dízimos e as ofertas na casa do Senhor. E isso era visto como desobediência aos olhos de Deus, né? E roubo a Deus, que nos fala nisto no versículo 8, que diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então, o povo nessa época estavam todos, né, fora da presença de Deus, fazendo o que a sua carne desejava, né? Se deletando, casando com mulheres estranhas, né? Se divorciando, né? E os sacerdotes estavam aceitando de alguma forma essa condição do povo, né? Porque não estavam tomando nenhuma providência. Aí teve que Malaquias ser usado por Deus ali e falar a eles, né, sobre os dízimos e as ofertas. E nessa parte que fala a casa do tesouro, refere-se aos depósitos do templo no Antigo Testamento, usados para sustentar os levitas e cuidar dos necessitados. E hoje em dia é a igreja local, né? A promessa, comporta dos céus, simboliza abundância de bênçãos, não apenas financeiras, mas de provisão e cuidado de Deus, ligado frequentemente à obediência e à confiança a Deus. Então, essa promessa estava totalmente ligada à obediência do povo ali, né, na sua lei, né, de levar o sustento à casa de Deus, para que os levitas e as pessoas que estavam ali necessitadas, os forasteiros que muitas vezes se juntavam ao povo de Deus, o povo de Israel, né, não tinham como se sustentarem, e ali o que era arrecadado ali era para o sustento dos levitas e das pessoas necessitadas. E Deus diz, né, fazei prova de mim. É um convite único na Bíblia, para que o povo teste a fidelidade de Deus através da obediência ao dízimo. A única vez na Bíblia que é mencionada, né, para o povo
provar a sua fidelidade e as suas promessas na vida do seu povo. Então, a manutenção do dízimo como prática e fidelidade e fé, focando num coração generoso, na adoração e no cuidado de Deus. O texto visa encorajar a confiança na providência divina e a responsabilidade na obra do Senhor, na casa de Deus, principalmente. Então, esse versículo nos encoraja, a todos nós, também nos dias de hoje, a confiar na providência de Deus e também a termos um cuidado com a sua casa, porque sabemos que tudo nesta vida se mantém pelo dinheiro, né? A nossa casa não se acende a luz se a gente não pagar a conta, né? Não cai uma gota d'água se não pagar a conta também. Então, a casa do Senhor é dessa forma. E nós que viemos aqui, somos abençoados, temos recebido bênçãos. Quantos lares aqui já foram restaurados, vidas foram invocadas pelo Senhor, tem se reconciliado com Deus, e é o mínimo que nós possamos fazer para a sua obra, ajudar no dízimos e nas ofertas alçadas, para o sustento da sua obra, porque o pastor Marcos, com o seu dinheiro, com o seu salário, ele não consegue sustentar isso tudo. Mas eu creio que se ele pudesse, ele se sustentaria e não pediria nada a nenhum de nós. Mas ele sabe que ele não consegue. E também é uma prova de que nós devemos ter essa consciência de ajudar na casa do Senhor. Porque nós chegamos aqui e encontramos tudo limpinho, água boa para a gente beber, tudo limpinho para a gente usufruir, Então, é o mínimo que nós podemos fazer para a obra do Senhor. Então, neste momento, que você possa se dispor, a ofertar, os visitantes não se constranja, não se sinta obrigado a dar, porque Deus não quer nada obrigado, mas se sinta livre para ofertar na casa do Senhor. Então vamos nos colocar de pé e estamos orando ao Senhor neste momento. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos ao Senhor, meu Deus, na tua santa e gloriosa presença. Gratos a Ti, Senhor, meu Deus, por este momento, Pai, em que, Senhor, meu Deus, vamos ao Senhor, meu Deus, ofertar a Ti, dizimar, Senhor. Vamos ao Senhor, meu Deus, ó Pai, alegrar, Senhor, meu Deus, o nosso coração, Senhor, de estar, Senhor, meu Deus, contribuindo para a Tua casa, para o sustento da Tua casa, Senhor. Ó Pai querido, abençoa cada um, Senhor, meu Deus, que escolheu, Senhor, já decidiu, Senhor, meu Deus, ofertar na Tua casa, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, abençoar de maneira tal, Pai. Que não venha faltar nada, Senhor, meu Deus, mas que venha, Senhor, meu Deus, sempre, Senhor, meu Deus, ser abundância na Tua casa, Pai. E aqueles que não podem, Pai, abençoa, Pai. Se estiver desempregado, abra as portas de emprego, Senhor. Tira tudo que vem pedir, ó Deus, do Teu servo, da Tua serva, ofertar na Tua casa, Senhor, para que haja mantimento nela, Pai. Porque eu creio, Senhor, meu Deus, que o que damos aqui, Senhor, meu Deus, não vai nos fazer falta em casa, Pai. Porque, Senhor, meu Deus, tudo, Pai, Tu nos dá, Senhor. Tudo, Senhor, meu Deus, que precisamos, o Senhor nos concede, Pai querido. Então, Senhor, abençoa, Pai. Receba, Pai querido, a nossa oferta, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus.
Boa noite, igreja, graça e paz. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, meus irmãos em Cristo, adorando e louvando ao Senhor. E nesse culto de domingo, um culto que nós colocamos como um culto de adoração, um culto de entrega, é um culto que desde o começo a gente já consegue sentir a presença de Deus de uma forma diferente neste lugar. Quando nós clamamos por Ele, quando nós chamamos por Ele, o adoramos, Ele se manifesta em nosso meio, se manifesta dentro de cada um também. E eu fico feliz de saber que Ele está neste lugar. E fico feliz também que você está neste lugar. Porque não sei com qual propósito você saiu de sua casa, mas se você veio apenas para observar, não foi o propósito correto. Se você veio para entregar, para fazer o seu culto, adorar, esse foi o propósito correto. Eu quero crer que a maioria, se não todos, vieram com esse propósito, porque desde os primeiros louvores a gente já começa a sentir algumas coisas diferentes. E isso só acontece quando a igreja também está sintonizada com o louvor. E quando a gente sente, a gente sabe que aquele culto vai ser mais que especial. E eu fico feliz que você está aqui nessa noite, porque também Deus falou comigo. E eu gostaria que você prestasse atenção, que você tivesse concentração nesse momento para ouvir a palavra, para entender a palavra e conseguir colocá-la em prática. Esse é o ideal, porque se você apenas veio, se você apenas vai ouvir e ao sair dessa porta você não vai praticar, aí é complicado. Então, pratique. Todas as palavras que são ditas aqui neste altar são palavras que a gente busca em Deus para que a igreja consiga crescer de forma conjunta e não apenas de forma individual. Então, se todos praticarem, colocarem em prática o que ouvem aqui, a vida de vocês vão ser transformadas. Eu gostaria de estar falando hoje, e finalmente eu vou falar, porque essa pregação tem uma história. Eu estava na minha casa junto ao meu pai, quando nós dois ouvimos uma música. E ao ouvirmos essa música, a ministração dessa música, a gente começou a chorar, a gente se emocionou. E foi algo que Deus falou comigo e com ele naquele momento de uma forma diferente. E aí, isso foi no ano passado. E aí eu falei, poxa, quando que eu vou conseguir? Quando que eu vou ter uma oportunidade para trazer isso? E parece que as coisas não casavam para isso acontecer. E chegou o momento que, depois de 2 meses, eu já estava até um pouco ansioso para trazer isso, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o momento certo que você precisava ouvir isso. Às vezes no meu coração eu achava que precisava ser dito em 2025. Mas Deus é muito mais conhecedor do que eu. Então Ele sabe o momento certo. Então Ele preparou essa noite para eu trazer algo para a vida de cada um dos irmãos. Amém? É uma parábola que se encontra em Mateus, a parábola das 10 virgens. Mateus capítulo 25. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 25. Bia, naquela versão, tá bom? Isso.
Vamos lá. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1, diz assim: Jesus disse: naquele dia, o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e outras 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas, porém, levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu esse grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então, as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo. E enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo então respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Amém? Bia, você pode deixar esse versículo aqui, tá bom? Essa é uma parábola até conhecida, uma parábola que inclusive já foi pregada aqui. Mas quando eu leio isso, eu posso concluir que Jesus está ensinando uma história. Ele usava bastante essas parábolas antigamente para explicar de uma forma mais fácil, de uma forma que todos consigam entender. Então ele usava essas parábolas para falar de situações reais. Ele usava situações reais para falar de situações espirituais. E ele, nessa parábola, ele ensina a gente que devemos ser prudentes, que nós devemos ser sensatos, devemos estar preparados. Existem pessoas que investem seu tempo em coisas de Deus, em coisas para Deus. Mas também existem outras pessoas que simplesmente estão vivendo a sua vida, vivendo da forma que quer. E vai ter um grande dia que vai chegar que essas pessoas serão separadas. As pessoas prudentes vão de encontro ao noivo. Mas as pessoas que são imprudentes, insensatas, elas não irão. E Jesus vai olhar e vai falar: eu não reconheço vocês. E olha como isso é impactante e preocupante. Porque nós muitas vezes ouvimos aí fora: deixa a vida me levar, eu vou viver a vida do meu jeito, eu sou muito novo, eu não quero ser careta, eu quero fazer as coisas do meu jeito. Mas quando você faz as coisas do seu jeito, você vai fazendo. Pode chegar uma hora que não vai ter mais tempo de você retornar e ser prudente. Então por que continuar sendo imprudente, sendo que você sabe qual é o caminho correto? Sendo que você sabe qual é o caminho que você deve trilhar? Então existem pessoas que investem tempo no azeite. E aos poucos vocês vão entender algumas comparações.
O que é o azeite? O óleo, como disse aqui nessa versão. O azeite nada mais é que o Espírito Santo dentro de cada um de vocês, dentro de cada um de nós. E quando há falta disso, a gente pode apagar. Quando há falta, quando há ausência dele, nós não somos o que ele quer que nós sejamos. E existem outras pessoas que simplesmente não ligam para isso. Deixa eu viver a minha vida, deixa eu fazer as coisas do meu jeito, sendo que na verdade nós temos uma missão, nós temos um propósito, nós temos um chamado. Então não devemos fazer as coisas do nosso jeito, devemos fazer a coisa do jeito que Deus quer que nós façamos. Então as moças ou as virgens prudentes, elas tinham um óleo armazenado, elas tinham um azeite armazenado, um pouco a mais do que elas precisavam, porque elas eram prevenidas. Elas sabiam que poderia atrasar, elas sabiam que poderia demorar, mas elas eram prevenidas e por isso elas levaram o estoque um pouquinho maior. As imprudentes, elas levaram apenas um pouco, e esse pouco era suficiente para algumas horas. Mas nem eu nem você sabemos qual será a hora, qual será o momento. Então nós não devemos andar na reserva, igual um carro. Um carro na reserva, se acontecer alguma situação e você não conseguir ir até um posto, o que acontece com esse carro? Ele para. Então por que andar na reserva, sendo que ele nos dá a oportunidade de enchermos o tanque? E detalhe, o combustível é caro, né? Ele nos dá isso de graça. Então por que eu tendo essa oportunidade de encher o tanque, por que eu vou andar na reserva? Qual a lógica disso? Se ele me dá essa oportunidade, se ele te dá essa oportunidade, então seja prudente. Não ande apenas com estoque reduzido, não ande apenas na reserva, mas seja cheio. E a gente pode comparar também essas virgens prudentes e as imprudentes e pensar o que elas não têm em comum. As prudentes, elas têm uma fé ativa, elas praticam a palavra, elas têm intimidade, elas têm um propósito, elas sabem o que estão fazendo. E as imprudentes? Elas têm a palavra, elas até conhecem, mas infelizmente elas não a praticam. Elas não estão preparadas e por isso elas acabam ficando de fora daquele grande momento. E aí você tem essas duas opções. Você pode escolher ser uma ou ser a outra. Isso está nas suas mãos. Isso que é o mais interessante. Porque Deus não nos força a nada. Nós não somos forçados, nós não estamos forçados aqui. Nós não precisamos fazer porque é isso e ponto final. Não. É por livre e espontânea vontade. Deus nos dá o livre arbítrio. Então você que decide. Você quer ou não quer? Você quer ser a imprudente ou você quer ser a prudente? Depende de você. E resumindo, a lamparina na Bíblia, ela é um chamado à prontidão espiritual, sabedoria divina e fé prática, aquela fé praticante, não apenas ouvinte, mas aquela onde a gente ouve e pratica. E ela deve ser mantida acesa, ela não pode apagar. Eu não sei se a sua lamparina está acesa ou está apagada. Só quem sabe é você e Deus. Mas se ela estiver apagada, hoje ele vai acender. Só que para permanecer acesa, você tem que sair aqui e começar a praticar lá fora.
Porque não adianta simplesmente você vir até a igreja e a sua vida não mudar. Você não praticar as coisas que você ouve aqui. Então, depende de você. Ele vai acender hoje. Mas para manter acesa, aí depende de você. Ô Bia, coloca aquela imagem, por favor. Isso é uma lamparina moderna, mas eu escolhi exatamente essa para usar de exemplo. Olhem para esse recipiente. Isso aqui é você. Olha esse pavio. Olha o fogo. Olha a chama que ilumina. E vocês estão percebendo que aqui tem algo dentro? Sabe o que é isso? É o azeite, é o óleo, é o Espírito Santo. Se isso aqui zerar, o que acontece ali em cima? Apaga. Então por que eu vou deixar chegar até aqui, sendo que eu posso deixar ele aqui? Muitas pessoas são isso aqui, ó, o pavio. Eu só consigo ver agora daqui para cima. Mas daqui para baixo, só você e Deus. O pavio é curto, mas ele é levado algo até ele. E se não tiver algo para acender aquela lâmpada, aquela chama, não vai iluminar, vai apagar mesmo. Então por que eu vou deixar até chegar até lá embaixo? Deixa ali. Como que a gente faz para continuar naquele nível? Para continuar aceso? Vocês sabem? Eu posso citar alguns exemplos. A gente precisa ter intimidade com Deus. Nós precisamos ler a palavra e praticá-la. Nós precisamos orar ao Senhor. Nós precisamos entoar louvores, praticar boas obras. Porque assim nós vamos ser cheios. O Espírito Santo estará dentro de nós, nos enchendo, nos capacitando todos os dias, sem deixar que isso se apague. Em Mateus 5, do 14 ao 16, Jesus nos chama para uma missão. Ele nos chama a ser luz para o mundo. E ele diz para vocês: vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio, para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem ao Pai de vocês que está no céu. Amém? Assim como a luz ilumina a escuridão, nós temos um chamado. Nós também precisamos iluminar o mundo. Iluminar por onde quer que a gente passe. Levando esperança, clareza e amor. Onde hoje em dia tem confusão, tem desespero, tem ódio. O mundo em que vivemos é um mundo tão conturbado, mas nós somos diferentes. E nós precisamos, em todos esses ambientes que nós chegarmos, nós precisamos iluminar. Nós precisamos ser a luz. Mas como que eu ilumino se eu estou apagado?
Jesus disse que Ele é a luz do mundo. Isso está escrito em João 8,12. Não precisa projetar. Mas Ele declara que Ele é a luz do mundo. E Ele nos chama a sermos imitadores dEle. Ele quer que cada um de você também represente Ele. E seja a luz por onde quer que você passe. Por onde quer que você for. E um detalhe. Bia, volta no versículo 15. Vamos lá. Parece óbvio, mas ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio, para que ilumine todos que estão na casa. Percebem algo? A lamparina é acesa. Ok, está acesa. Mas se eu pegar essa lamparina e colocar embaixo de uma cama, se eu colocar embaixo de uma coberta, se eu colocar dentro de um cesto e fechar, eu vou estar iluminando quem? Eu vou estar iluminando o quê? Então Jesus nota através disso também que não é só acender a lâmpada. Existe um lugar próprio para essa lâmpada ficar. E assim a lâmpada vai cumprir a sua função. Pois bem, faltou luz? Você se sente confortável? Algumas pessoas têm fobia. Algumas pessoas têm medo, têm receios do escuro. Mas é isso que acontece quando nós deixamos apagado o que Deus quer que a gente tivesse aceso. Imagina só, você é uma lamparina, mas você não ilumina. Você está escondido. Você está guardado. Olha só. É até difícil de enxergar. Daqui eu não estou conseguindo mais ver o rosto de vocês. Eu consigo ver algumas coisas, silhuetas, mas eu não consigo ver os detalhes. E talvez você também não esteja me vendo 100%, apenas me ouvindo. Agora você pode acender, Bia. Olha só. Agora está iluminado. Porque a lâmpada agora está fazendo a função dela. A luz está fazendo a função dela, que é iluminar. E quando você deixa de iluminar, quando você se apaga, quando você se fecha, quando você se afasta, quando você se sente um nada, você está lá como se estivesse dentro de um cesto. Mas Deus não quer você ali. Deus quer que você brilhe. Deus quer que você ilumine outras pessoas. Deus quer que você seja o exemplo para outras pessoas. Que leve a palavra de Deus para outras pessoas que estão necessitadas. Então, você vê o pavio, você vê a luz, mas você não sabe o que tem por dentro. E aquele fogo pode até ficar um pouquinho aceso ainda, porque ele está pegando lá o resquício, lá do fundo. Mas uma hora ele apaga. Se você não se renovar, se você não buscar mais de Deus, uma hora o fogo apaga. Mas não deixe que isso aconteça. Muitas vezes nós podemos passar por alguma fase de frieza espiritual, de apatia espiritual. Mas Deus não quer que você fique nessa situação. Deus quer que você se mantenha aceso. Ele quer fazer parte desse processo, mas muitas vezes nós não permitimos.
Muitas vezes nós nos afastamos, sendo que Ele quer te dar isso de graça. Ele não quer nada em troca. Ele não quer outra coisa senão você. Ele quer você. Ele quer o seu coração. Ele quer o seu tempo. Invista o seu tempo em coisas de Deus. O que dizer então do prazer em ler a palavra? Que é a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Que se encontra em Salmos 119. Se essa lâmpada fica a semana inteira escondida, a semana inteira apagada, e só aparece no culto de domingo, será que eu tenho prazer em ler a palavra? A palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então não deixe isso guardado, retido ou de lado, mas que isso faça parte da sua vida. E nossa lâmpada também, ela mostra o fruto da luz que produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Efésios 5, do versículo 8 ao 10. Diz assim: antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz. Pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Amém? Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Quais coisas agradam ao Senhor? Procurem descobrir. Procurem ler. Procurem entender. Mas eu posso dar um spoiler. Quais coisas agradam ao Senhor? Você quer saber? Quando você não guarda rancor no seu coração, isso agrada ao Senhor. Quando você consegue perdoar o seu irmão, isso agrada ao Senhor. Quando você consegue ajudar o próximo, isso agrada ao Senhor. Quando você lê a palavra e pratica, isso agrada ao Senhor. Quando você ora buscando respostas, buscando intimidade com Ele, isso agrada ao Senhor. Quando você o adora, quando você louva, isso também agrada. Tá bom? Tem mais coisas, mas aí vocês podem descobrir. Todas as palavras que são trazidas até aqui este altar são palavras para nos edificar, fazer nós crescermos e sabermos quais outras coisas também agradam ao Senhor. Então isso você vai aprendendo. Obedeça, por exemplo, os mandamentos da palavra. Não roube, não mate, não cobice, entre outros. Isso agrada ao Senhor. Então, se você não sabia, agora você está sabendo. E basta praticar isso que você vai agradar ao Senhor. Fazendo isso, a sua luz permanece acesa. Então por que eu vou deixar apagar? Se eu acabei de falar para vocês algumas coisas, pratiquem isso. Isso vale para mim também. Eu também preciso praticar. Porque senão hoje eu posso estar iluminando, mas daqui a uma semana eu posso estar apagado. Todos nós precisamos tomar cuidado. Todos nós precisamos ficar vigilantes. As pessoas que sobem, as pessoas que recepcionam, as pessoas que têm ou não funções dentro da casa de Deus, todos nós precisamos ficar vigilantes a todo momento. Porque muitas vezes a gente acaba não percebendo que está acabando o azeite.
Mas sabe quando você percebe? Quando você não quer fazer as coisas que agradam a Deus. Quando você vem para a igreja e fala, poxa, já está chato, a hora está avançando e não acaba logo o culto. Quando você não tem prazer em ler a palavra. Quando você não tem prazer de estar aqui com seus irmãos, ajudando o próximo. Quando você estiver começando a sentir esses sinais, ligue o sinal de alerta, porque está entrando na reserva. E aí, que nem um carro, ele avisa, né? Vai para o combustível, ou então tem um sinalzinho que você precisa abastecer. Muitas vezes na nossa vida, nós não temos esse sinal explícito, porque muitas vezes estamos tão cegos que não percebemos. E é por isso que Deus trouxe essa palavra hoje, nessa noite, para nos alertar. Porque muitas vezes a gente está levando a nossa vida na correria de qualquer jeito, mas a gente não para pensar, será que eu estou cheio do Espírito Santo? Será que eu preciso de mais? Será que já está bom? Será que eu tenho o suficiente? Na dúvida, busque mais. Na dúvida, dobre tudo que você está fazendo hoje. Não fica na dúvida. Se você tiver dúvida, dobre tudo aquilo que você faz hoje. As coisas boas que você faz hoje. E as coisas ruins, você vai diminuindo, até que você não tenha mais vontade de fazer aquelas coisas. Porque você vai estar tão cheio do Espírito Santo, tão cheio de coisas positivas que você vai fazendo, que aquilo vai virando uma rotina na sua vida e você não vai querer voltar para lá. Você não vai querer voltar a fazer as coisas erradas, porque sabe que isso não vai fazer bem para você, porque sabe que isso não vai agradar ao Senhor. Então, se a nossa lâmpada estiver cumprindo essas coisas, você está aceso, está iluminando. Mas se alguém afirma, estou na luz, mas odeia seu irmão, será que ele está na luz ou ainda está na escuridão? Se você não consegue perdoar, será que você está na luz? Se você não consegue deixar as coisas de uma forma mais tranquila na sua vida e não deixar isso sobrecarregar você, será que você está na luz? Porque quem está na luz tem calmaria, tem fé, confia no Senhor. Porque mesmo nas tribulações, mesmo passando por dificuldades, por adversidades, aquela pessoa não vai murmurar. Aquela pessoa vai acreditar que ela não está sozinha, que tem alguém com ela, alguém especial, que ajuda ela, fortalece ela, não deixe que ela caia. E se cair, ele vai lá e te levanta. Se você tiver com essa fé, se você estiver sentindo isso, a sua lamparina está acesa. E agora o que eu faço com ela? Eu escondo dentro de um cesto? Eu coloco uma coberta por cima dela? Ou eu simplesmente vou espalhar isso? Vou iluminar o ambiente que eu passar? Vou ajudar o meu irmão? Vou estender a mão quando ele precisar? Essa é a diferença. Tem pessoas que até estão acesas, mas não iluminam. Às vezes ilumina apenas a si mesmo. E isso é um egoísmo. Porque se o Espírito Santo te dá essa oportunidade de ser cheio, de iluminar o ambiente, de iluminar as pessoas ao seu redor, por que você vai guardar isso somente para você? Sendo que você tem a chance de iluminar. Então, ilumine, seja cheio. Deus está hoje acendendo lamparinas que estavam apagadas. Deus está dando essa oportunidade para lamparinas que estavam apagadas. E hoje Ele vai dar a primeira carga. Porque muitas vezes a gente não consegue buscar
Mas hoje Ele, pela infinita misericórdia, Ele vai dar essa primeira carga. Mas a partir de agora, é com você e Ele. Quando você sair por aquela porta, quando eu terminar minha pregação, se você simplesmente ouviu tudo isso e entrou por um ouvido, saiu pelo outro e você não praticar, você vai ter saído daqui com uma carguinha, mas logo logo ela vai apagar. Então não deixe que apague, busque mais, porque tem tantas coisas que ainda não sabemos, tantas coisas que ainda não conhecemos, que quando a gente mergulha na palavra, a gente descobre. A gente conhece cada vez mais. A gente tem intimidade cada vez mais. Então que você não faça isso de uma forma superficial, uma forma rasa, mas que você mergulhe mesmo de verdade. Não tenha medo, porque Ele vai te ajudar, Ele vai segurar na sua mão. Então o que faz a diferença entre quem permanece aceso e quem logo se apaga é o azeite que está preservado dentro de cada um. E nessa noite Deus está acendendo uma chama. E que seja como no primeiro amor, quando nós conhecemos a Ele. Quando nós falávamos dele todos os dias para as pessoas, quando nós tínhamos aquele interesse de ficar lendo a palavra de Deus a todo momento, de ficar orando, ficar adorando, ficar entoando louvores, porque somente Ele importava. Mas por que isso deixou de acontecer? Hoje é a chance de você recomeçar, a chance que Ele te dá, Ele vai te dar essa carga, mas daqui para frente é só com você. Você e Ele. Se você permitir que Ele participe de todo o processo junto com você, Ele vai estar com você. Ele vai estar ao seu lado a todo momento. Isso eu posso te garantir. E tem um refrão da música que nós vamos cantar daqui a pouco, que diz assim: não vale a pena eu só me emocionar e buscar as canções mais lindas para cantar, se eu não for uma canção que alegra a Ti. Se o meu coração não queimar por Ti, então do que vale eu fazer tanta coisa fingida, mas no fundo eu não ser uma canção que alegra Ele? Se eu não for uma canção que alegra Ele, se meu coração não queimar por Ele, com desejo de ter cada vez mais dEle, eu simplesmente vai acontecer o que eu falei. Você vai se emocionar. Você pode achar que a palavra foi linda, maravilhosa, mas quando você sair do portão, foi só mais uma palavra linda e maravilhosa. Então que a gente não faça as coisas de qualquer jeito. Que a gente não faça as coisas com máscaras. Porque Deus conhece o coração de cada um. Ele sabe o que passa dentro aí. Eu não sei. Eu estou só vendo por fora, a parte externa. Mas Deus, Ele vê o interior. Ele sabe a sua intenção. Ele sabe o seu desejo. Ele conhece o seu coração. Então que isso tudo não seja um fingimento, mas que seja algo real. Do que vale eu ter tudo, eu cantar muito bem, eu pregar muito bem, se eu não estiver cheio do Espírito Santo, se eu não tiver a presença dEle comigo? Do que vale isso? Do que valeu a eloquência, a leitura da palavra, se eu simplesmente estou fazendo isso de qualquer jeito? Ou apenas para vocês me ouvirem, mas eu não pratico isso? Do que adiantaria? Então que a gente viva uma vida real, que a gente viva de verdade o Evangelho, que a gente não seja apenas ouvinte,
mas que a gente pratique, que a gente coloque em prática a palavra de Deus. Não é tão difícil. Muitas vezes a gente acha que é difícil, acha que não vai conseguir. Mas Deus vai ajudar você. Se você acha que é fraco, Deus te faz forte. Se você está caído, Ele te levanta. Ele te sustenta, Ele é teu abrigo, Ele é teu sustento. Então não fique falando que você é fraco, não fique falando que você não consegue. Você consegue sim. Coloque em prática. Não apenas ouça, mas coloca em prática. Esse é o ano que nós vamos bater nessa tecla. A gente não quer apenas uma igreja ouvinte. A gente quer uma igreja praticante. Deus quer uma igreja praticante. Não é o pastor, não é o pregador, não é o obreiro. Não é a gente que quer. Deus que quer. E através de nós, Ele vai alertando, Ele vai nos moldando através da palavra dEle. Então que você se deixe usar também. Seja um instrumento na mão dEle. Que você seja uma lamparina que ilumine os outros, que ilumine os ambientes. Esteja sempre preparado. Sempre tenha uma palavra de amor, de carinho, de conforto para dar para uma pessoa na rua. Porque você nunca sabe quando alguém vai chegar até você. E se naquele dia você estiver despreparado, o que você vai fazer? O que você vai falar para essa pessoa? Então que você se deixe ser um instrumento nas mãos de Deus. Que você se deixe, que você se permita. Não se trave, mas se permita. Permita ser usado por Deus. Permita, porque quando você permite, quando você dá permissão, Ele adentra dentro de nossas vidas, dentro de nossos corações e nos transforma por completo. E a partir de nossas atitudes, nós vamos demonstrar o amor dEle. Nós vamos demonstrar sabedoria para falar as coisas no momento certo. Para que aqueles corações que venham aflitos até nós, que eles consigam receber Deus, que eles consigam receber a presença dEle, que eles consigam ser confortados em momentos que acham que já não tem mais solução. Então esteja preparado. A partir de hoje, vai acontecer comigo, eu tenho certeza. Porque quando a gente fala aqui, a gente é provado na sequência. Mas você que está ouvindo também, não ache um absurdo se acontecer isso nos próximos dias também com você. Se alguém chegar até você pedindo uma ajuda, um conselho, uma oração, uma palavra. Então se prepare, Deus está querendo te usar. Não se coloque dentro do cesto. Tira essa tampa do cesto, pega essa lamparina e vamos iluminar, gente. Amém? Eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Feche seus olhos nesse momento. Simplesmente nesse momento. Esqueça quem está ao seu lado. Não se importe com o que vão achar de você, o que vão achar dos seus movimentos, das suas ações. Simplesmente todos estarão de olhos fechados nesse momento. Coloque a mão no seu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Senhor, aqui estamos, Senhor, mais uma vez em Sua presença, meu Pai. Estamos aqui mais uma vez para Te adorar, para Te exaltar, Senhor, para Te agradecer por tudo que fizeste por nós. Meu Pai, nessa noite, eu me alegro muito em ver essas pessoas aqui, em ver cada pessoa, cada rosto aqui nessa noite. Pessoas essas que me ouviram a Tua palavra. Mas, Senhor, o que elas vão fazer daqui para frente, eu não consigo controlar. Mas o que eu posso Te pedir, meu Pai, é que o Senhor toque no coração dessas pessoas,
Que essas pessoas não apenas tenham ouvido, mas que elas venham a praticar isso, colocar isso em prática nos próximos dias. Eu às vezes não vou conseguir ver, mas que as outras pessoas que convivem com essa pessoa diariamente, elas vão começar a sentir a mudança, começar a sentir a diferença, porque nós estaremos iluminando o ambiente onde passarmos. Nós estaremos iluminando, ajudando, levando uma palavra de conforto, de carinho, levando o seu amor ao próximo. Então, Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe o propósito de cada coração, o propósito de cada pessoa. Senhor, fortaleça essa pessoa, meu Pai. Reacende a chama, Senhor, que um dia já queimou, que um dia queimou por Ti, como no primeiro amor. E que a partir desse momento, essa pessoa que talvez estivesse com a lamparina apagada, que a partir de agora ela seja acesa, que ela seja cheia. E Senhor, nos ajude a nos mantermos acesos, porque sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Não nos deixe, Senhor, que o nosso ego, que a nossa carne nos diga que somos poderosos ou que somos independentes, que não dependemos de Ti. Mas, Senhor, que cada dia mais a gente reconheça que sem Ti nada somos, que sem Ti nada podemos fazer, que se não Te colocarmos no centro e acima de tudo e de todos, se não fizermos isso, nós não seremos nada. Então, Senhor, nos ajude, Senhor, cada dia mais a ter essa fome, essa sede por Ti. E quando estivermos cheios, que a gente também consiga compartilhar isso, compartilhar com outras pessoas, trazer testemunhos aqui diante do Teu altar, testemunhos de transformação, testemunhos onde você vai conquistar toda a sua família para Deus, porque as pessoas vão te ver diferente, vão saber que Deus é maravilhoso. Então, nessa hora, pela autoridade e poder do nome de Jesus, eu quero declarar, eu quero profetizar que você agora vai ser aceso. Se permita, deixe Ele trabalhar na sua vida e comece a sentir algo diferente dentro de você. Ele vai começar a trabalhar com você a partir de agora. Não é a partir de amanhã, não. É a partir de hoje. Então se deixe permitir. Deixe Ele adentrar na sua casa e fazer morada. E aí você vai dizer: eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair desse momento. Eu não quero mais sair da sua presença. Porque você vai saber o quanto é bom. Já começamos o culto falando sobre isso. Mas se você não sente isso ainda, eu acredito que você vai começar a sentir. Então se permita nessa hora, se permita nessa noite. Deixa Deus trabalhar e deixa Deus te usar também. Não se esconda. Não acha que você não consegue, porque quando Ele estiver contigo, você vai conseguir. Ele vai colocar palavras na sua boca para você evangelizar. Sabe por quê? Porque você vai estar cheio. E a boca fala do que o coração está cheio.
Então nessa hora, meu irmão, seja cheio. Ele está acendendo essa chama. E eu creio que ela não se apagará. Aleluia. Deus seja louvado. Age em mim e muda o meu fim.
coração que alegra a Deus. Que você tenha um coração queimando e pulsando por Ele, querendo cada vez mais e mais dEle. Obrigado, Senhor. Obrigado por até aqui ter nos ajudado, por até aqui ter nos conduzido, meu Pai. E a partir de agora, cada pessoa que veio até aqui, cada pessoa que ouviu essa palavra, pela fé, eu acredito que ela vai colocar em prática. Não é pelo muito falar, mas eu creio, Senhor, que o Senhor vai tocar nessa pessoa de uma forma diferente, no coração de cada um. Talvez sentir algo que você nunca tenha sentido, mas se prepare, porque Ele quer te usar. Ele quer que você permaneça aceso para iluminar. Então brilhe, ilumine e tenha cada vez mais a presença dEle dentro de você, e que você consiga demonstrar isso através de suas atitudes, suas ações, suas palavras. A partir de agora é com você e Deus. E as palmas louvam ao Senhor. Amém.